Isaías capítulo 42, verso 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Na verdade ele falou: eu sou Yahvé, não é? Este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor a ídolos. Anne Frank é uma jovem que ficou famosa, né? Não por motivos felizes. Ela nasceu em 1929 e ela era judia, né? Sua família nascendo na Alemanha em anos difíceis, né? Nós sabemos que a partir de 1933 as coisas começariam a ficar estranhas, mais estranhas e hostis na Rússia, na Alemanha contra os judeus. E o pai dela, então, quando ela tinha 4 anos, né, vendo as coisas ficarem mais, o cerco se fechando sobre os judeus, ele se mudou com a família dele. Ela tinha uma irmã e a esposa para a Holanda. Eles viveram lá anos normais, felizes. O pai dela era um empresário, mas depois a guerra começou, a Alemanha começou a invadir os países ali e finalmente chegou aos Países Baixos. Então eles tiveram que se esconder. Eles tinham cômodos falsos num prédio comercial, e ela, a irmã, a mãe, o pai e algumas outras pessoas se esconderam lá e ficaram lá bastante tempo escondidos, vivendo assim. E em 1944, um ano antes de a guerra terminar, alguém denunciou eles, alguém entregou eles para Gestapo, e na verdade depois se descobriu, era namorada de um rapaz que era uma pessoa totalmente dedicada a salvar judeus, mas centenas de famílias foram inexplicavelmente descobertas. Depois se descobriu que era essa namorada dele que entregava, e ela ficou famosa porque ela morreu com 15 anos de idade, a irmã morreu, a mãe morreu no campo de concentração, mas o pai dela sobreviveu, e ele achou o diário da filha, que escreveu com 12, 13, 14, até os 15 anos, e o diário foi publicado e ficou muito famoso, não é? É meio estranho ler o diário da Anne Frank, porque são coisas que alguém escreve no diário que nunca é para ninguém ler, a não ser a própria pessoa. Então ela vai falar sobre como ela tinha um relacionamento mais difícil com a mãe, como ela tinha um relacionamento mais fácil com o pai. Ela vai falar como ela era distante da irmã, mas como naqueles anos de perseguição e medo elas foram se aproximando. Então ela vai falando coisas que não era para ninguém ter acesso, mas acabou se tornando um dos livros mais famosos. Ela fala sobre o desejo de ser jornalista, como ela queria estudar e escrever, e enfim, em determinada parte do diário ela diz assim: todos vivemos com objetivos de sermos felizes. Nossas vidas são todas diferentes e ainda assim são todas iguais. E se nós olharmos para alguém totalmente diferente, Blaise Pascal, não é? Um dos maiores gênios que esse mundo já viu, matemático, escritor, físico, inventor, filósofo, nasceu em 1623, morreu em 62. Ele diz algo que é semelhante. Pascal diz: todos os homens buscam a felicidade, e isso sem exceções. Quaisquer que sejam os meios diferentes que empregam, todos tendem a este fim. Ele vai dizer que até o suicida quer ser feliz. Ninguém se suicida porque não quer ser feliz, mas é porque chegou à conclusão errada de que vai conseguir se sentir melhor e ser mais alguma coisa. Então ele diz que mesmo a pessoa que faz a coisa mais está querendo ser feliz. Todos os homens buscam a felicidade, e isso sem exceção, qualquer que sejam os meios diferentes que empreguem, todos tendem para esse fim. Todos nós queremos ser felizes, mas nós não sabemos o que nos fará felizes. E nossas intuições sobre o que vai nos levar à felicidade, elas estão totalmente erradas. As nossas intuições estão totalmente equivocadas,
e nós tendemos a seguir nossas intuições nessa busca. Então eu quero fazer hoje, dia de Santa Ceia, uma pergunta que é estranha: o que a cruz tem a nos ensinar sobre a felicidade e a arte de viver uma vida boa, de viver uma vida plena? No mundo antigo, a cruz era um instrumento de tortura, era um instrumento de sofrimento, de humilhação e, por fim, de morte. A cruz, no mundo antigo, no mundo em que Jesus viveu, Paulo, os apóstolos, nos anos subsequentes, a cruz, ela não era algo venerado, ela era algo temido, ela era algo que mais produzia temor no coração das pessoas. Ninguém queria celebrar a cruz, muito menos usá-la como um símbolo ao redor do pescoço. Era muito, muito, muito doloroso, muito, muito, muito vergonhoso. A morte por crucificação era tão agonizante, era tão horrível, que as pessoas achavam que não havia como descrever a agonia, a dor. Então eles tiveram que inventar uma palavra para isso, e inventar a palavra excruciante, que nós usamos até hoje, uma dor excruciante, não é? Tiveram que inventar uma palavra única para o horror de ser crucificado. E a visão das cruzes ao longo das estradas romanas que levavam à capital evocava pavor e terror na imaginação dos homens. Nós sabemos como o medo controla as pessoas, queridos. Nós vivemos um ano em que as pessoas com medo estavam dispostas a fazer qualquer coisa que alguém mandasse, porque elas simplesmente têm medo de um vírus. Você imagina você viver no mundo em que você constantemente vê pessoas penduradas em cruzes nas estradas. Aquilo incutia medo. É isso que é feito a quem contraria o governo romano. Então isso evocava pavor na imaginação de mulheres e homens do primeiro século. Hoje a cruz é um símbolo religioso mais icônico do mundo, venerado pelos cristãos como instrumento da salvação e celebrada como lugar onde Jesus morreu para tirar os pecados do homem. Então ela decora o quê? Morros, não é? Casas, bíceps, decotes, não é? Cordões, cemitérios, igrejas. A maior parte, a religião que tem mais professantes no mundo é o cristianismo. Ela decora cemitérios, mas se a cruz for mais do que nós imaginamos, apesar dessa presença tão contínua, e se a cruz não for apenas um memorial do evento mais importante do mundo, que nós temos que lembrar, como estamos fazendo esta manhã, mas se a cruz também for a revelação da sabedoria de Deus para esse mundo agora. A cruz não é só um evento que aconteceu lá atrás, que proporcionou salvação, mas ela é a revelação da sabedoria de Deus para o florescimento da vida agora. E se a cruz for um desafio perpétuo às nossas noções de glória, de grandeza, e uma denúncia. A cruz é uma denúncia contínua de nossas formas mais arraigadas de pensar e valorizar. A cruz está contra as coisas que você mais valoriza e as ideias mais arraigadas na sua mente como membro da nossa cultura. E se a maneira de Deus para a vida humana florescer, ela é cruciforme. Essa é a questão para nós. Cruciforme, apesar de a princípio parecer uma palavra da teologia, na verdade cruciforme é uma palavra tirada do contexto da arquitetura, uma palavra da arquitetura. Muitas catedrais, igrejas,
mais antigas, na verdade a maior parte das igrejas e catedrais antigas foram projetadas da forma de que sua estrutura tivesse a forma de uma cruz. Com a parte do braço da cruz sendo a frente da igreja. Então, cruciforme é um termo arquitetônico que significa simplesmente em forma de cruz. Em forma de cruz. Então, as catedrais da Candelária, por exemplo, aqui no Rio, se você olhar de cima, ela tem a forma de cruz. Então é cruciforme. Mas a Bíblia, apesar de ser ter um termo arquitetônico, mostra que o caminho de Deus para o florescimento humano, do coração do homem, daquilo que Anne Frank disse que os homens estão buscando, daquilo que Blaise Pascal disse, é um caminho cruciforme. A vida boa, a vida bela, é a vida cruciforme. Não existe outra vida boa e bela que não seja cruciforme. Uma vida não apenas salva. Não é só uma questão de que na cruz nós fomos salvos, mas também que nós somos moldados pela cruz. É uma vida cruciforme, né, em forma de cruz. Ela nos molda. Este é um caminho único, inédito, para a vida que desejamos. Como nós vimos, a Anne Frank falou que todo mundo está buscando felicidade. Todos nós somos diferentes, mas por fim todos nós somos iguais, porque todos estamos buscando a mesma coisa, ainda que de maneiras diferentes. Esse é o caminho para o que Jesus chama de bem-aventurança, de felicidade. Não é? Ele diz bem-aventurado em Mateus 5:3, e é o que Paulo chama de a vida que é verdadeiramente vida, em 1 Timóteo 6,19. Então a cruz de Jesus tem algo a ensinar a todas as pessoas que foram criadas à imagem de Deus, que são cada um de nós, sobre a arte de viver como nosso Criador pretendeu que vivêssemos. Então você vê, não é só simplesmente o instrumento pelo qual Jesus morreu e nós fomos salvos, mas a cruz dá forma às nossas vidas, e a única forma de nós florescermos. Isso pode parecer intrigante e até bonito para algumas pessoas, do ponto de vista simplesmente estético da poesia, mas se fizéssemos, em vez de temer o que nos decepcionou, porque apesar de as pessoas pensarem na cruz e até acharem ela algo bonito, na verdade, a maioria de nós não acredita que o caminho para florescer, para encontrar o deleite que nossa alma anseia, a felicidade que todo homem anseia, a maior parte das pessoas não acredita que a cruz é realmente o caminho para isso. E quando eu falo a maioria, eu estou incluindo a maioria dos que se dizem cristãos. Falam, nós podemos cantar a cruz, mas facilmente nós não acreditamos. Nós vivemos uma sociedade infeliz, depressiva, buscando a felicidade, cheia de frustrações, e grande parte dos cristãos simplesmente parecem com todos os outros, porque não acreditam que realmente a cruz não é só algo que me salva, mas é algo que molda a vida boa, a vida bela, a vida feliz. Então, se o fizéssemos, em vez de temer o que nos decepciona na vida, se a gente realmente acreditasse na cruz como esse caminho, nós abraçaríamos as expectativas não atendidas, as expectativas frustradas, como um avanço em nossas vidas. Nós diríamos obrigado a qualquer coisa que nos humilhasse, a qualquer coisa que, em vez de massagear, colocasse nosso ego para baixo. O fracasso se tornaria o nosso amigo, e nossos egos se tornariam nossos inimigos. Normalmente, como nós somos amigos do nosso ego, todo fracasso é nosso inimigo, não é? Então, a cruz é o caminho estranho de Deus. Isso nos mostra que temos que perder a vida, que
sempre pensamos que precisávamos. Nós temos que perder a vida, ou seja, todas aquelas coisas que sempre a gente achou que ia nos dar alegria, satisfação, sentido de ser, para encontrar a vida que sempre desejamos. Não é que nós não vamos encontrar a vida que sempre desejamos, mas nós temos que perder a vida que nós sempre pensávamos que ia nos dar aquilo que nós ansiamos, para encontrar a vida que nós sempre ansiamos. Esse tema da vida cruciforme é antigo e bíblico, mas na maior parte ele desapareceu da nossa literatura e linguagem de hoje, e até das igrejas. Se você ler livros de psicologia cristã sobre felicidade, você vai ver que o que ele está falando é sobre a mesma coisa que o mundo falaria, só com uma roupagem. Não é o caminho cruciforme, é a negação do caminho. Isso não é surpreendente em uma cultura que valoriza o quê? A autoexpressão. Uma cultura que valoriza e promove o individualismo radical. Eu fiz do meu jeito, eu tenho o meu jeito. Que valoriza o conforto, que valoriza a segurança e a saúde. E isso, na época, na geração em que conforto, segurança e saúde são mais acessíveis do que jamais foi na história da humanidade. Então o escândalo da cruz hoje é que ela deixou de ser um escândalo. O escândalo da cruz hoje é que a maioria dos cristãos não vê ela como um escândalo. O escândalo da cruz hoje é que o mundo nos vê falar sobre a cruz e não fica escandalizado. No entanto, a visão de uma vida cruciforme historicamente capturou a imaginação de alguns dos melhores artistas, não só teólogos. Ela é um enredo de uma das maiores poemas do mundo, chamada Divina Comédia, de Dante Alighieri. E ela inspirou um livro que por 1000 anos só perdia para a Bíblia como o livro mais lido do mundo: A Consolação da Filosofia. Durante 1000 anos, esse é o livro mais lido do mundo, abaixo da Bíblia. E A Consolação da Filosofia é uma obra filosófica escrita por um filósofo chamado Boécio, por volta do ano de 524, o ano em que ele morreu. E foi escrita como o canto do cisne, né, de Boécio, e ela é descrita como a obra mais importante e mais influente no Ocidente, com referência à cultura cristã, não é? E mais importante do início do Renascimento, sendo classificada essa obra de Boécio como a última grande obra que se pode designar como clássica, não é? Então ela teve uma corrida incrível nas paradas de sucesso. Você, durante 1000 anos, ser o livro mais lido depois da Bíblia não é um pouco de sucesso, não é? Então, A Consolação da Filosofia foi escrito por um homem mais famoso do século VI, Boécio. Nasceu em 480, morreu em 525, e um homem com uma história incrível. Boécio nasceu numa família nobre, mas seus pais morreram quando Boécio ainda era muito jovem. Mas ele foi adotado por outra família de prestígio, riqueza e influência. A família dele também era uma família rica, mas ele foi adotado por uma família mais rica ainda, depois que seus pais morreram, e ele se tornou então um estudioso realizado, e por causa das suas traduções que nós temos grande parte das grandes obras dos grandes filósofos da antiguidade. Se não fosse Boécio, nós não teríamos Sócrates, Platão, porque ele que traduziu e trouxe para nós essas obras célebres. E ele se tornou um estadista importante, respeitado pelo seu talento político. Então, Boécio é um monte de coisas. Ele se casou bem, e sua esposa era universalmente admirada por seu caráter, eu diria por seu pedigree,
não é? Pela família dela e por sua beleza. E Boécio recebeu as maiores honrarias que o Estado podia dar a um homem. Boécio foi nomeado uma espécie de primeiro-ministro, por volta do ano 520, quando Boécio tinha 40 anos. Ele já ocupava o cargo, na época chamado de mestre dos ofícios, como se fosse um primeiro-ministro, prestando então um serviço assim importante ao rei Teodorico o Grande. E ele tinha 2 filhos, e ele viu os seus filhos crescerem para se tornarem importantes, é óbvio, por causa da influência do pai. Então, refletindo a importância política e o prestígio do pai, os 2 filhos dele foram escolhidos cocônsules em 522. E seu pai, orgulhoso, fez o discurso quando seus 2 filhos assumiram essa posição tão elevada naquele dia. Então imagine a vida de Boécio, não é? Vocês já receberam a imagem de tudo o que eu falei a respeito de Boécio? Seja lá o que você seja, você pode achar inteligente, ou venceu nisso, conquistou naquilo, não importa. Seja lá o que você seja, Boécio era melhor. Tudo o que você conquistou, Boécio conquistou mais. Ele foi o homem mais realizado do seu tempo. Boécio era músico, poeta, político, erudito, filósofo, orador. Aqui está um homem que aparentemente tinha tudo. Vai ser difícil na história você ler sobre a vida de alguém como a de Boécio. Ele teve sucesso de todas as maneiras possíveis. Nós não temos, sem exagerar, uma categoria para o tipo de sucesso que Boécio teve na vida nos dias de hoje. Nos dias de hoje, ninguém tem o sucesso que Boécio tem. Porque nós não temos uma categoria para colocar. Era como se Michael Jordan ou Lionel Messi ganhasse o Prêmio Nobel de Literatura. Entende? Porque é difícil alguém ser grande em tudo. Não é? Então imagina se o Messi ganhasse Prêmio Nobel de Literatura, Prêmio Nobel de Medicina, fosse o maior jogador e ganhasse a medalha de honra do Congresso americano, e se ele se tornasse o presidente mais querido, e se ele tivesse uma família que todo mundo admirava, sua esposa incrível, seus filhos incríveis. Boécio é o homem original mais interessante do mundo, porque não existe gente igual Boécio. Não existe o cara que é grande compositor, grande cantor, grande filósofo, ganhador do Prêmio Nobel disso e daquilo, presidente e todas essas coisas com o máximo de sucesso. No entanto, menos de um ano depois de presidir aquela cerimônia em que seus filhos foram colocados naquela posição proeminente, Boécio estava numa sala de prisão a 570 quilômetros de casa. Ele havia sido vítima de uma campanha injusta de difamação por parte dos seus rivais, nessas intrigas que essas cortes reais tinham, compreensivelmente, entre aspas, invejosos, porque era difícil alguém não invejar Boécio. Olhava para sua esposa, os caras invejavam. Olhava para os filhos, invejavam. Olhava para ele como governador, invejavam. Olhava para ele como um filósofo, invejavam. Olhavam para ele como poeta, invejava. Olhava ele como o tradutor que possibilitou a nossa cultura ter Aristóteles, Platão, as grandes obras chegarem a nós, e era Boécio. Então ele foi falsamente acusado, então privado da sua honra, riqueza e amigos, e Boécio foi sentenciado à morte. Talvez isso tenha as características de um best-seller incrível, a vida de Boécio, exceto que a trama não gira da maneira que nós esperávamos. Então o seu livro, que durante 1000 anos foi o livro mais lido depois da Bíblia, A Consolação da Filosofia, o livro abre com Boécio na prisão. Ele escreveu o livro na prisão, no ano que ele vai
morrer, que ele vai ser executado. Ele é considerado um mártir. Então ele está perturbado, indignado com a injustiça da trama que levou ele àquele lugar. Com tudo isso, ele está consumido de autopiedade. E o homem de coração partido é visitado na prisão por uma visão de alguém. É o livro, né? A Consolação da Filosofia. A quem ele chama de Senhora Filosofia. Esse é o enredo do livro. E ela se torna o guia de Boécio. Então, ao longo do livro, Boécio descobre que realmente ele sofreu uma grande tragédia na vida, mas que sua maior tragédia não foi a perda da sua reputação, sua riqueza, sua honra, sua família, seu nome. Ele descobre, o guia de Boécio, que é a Senhora Filosofia, não é? Leva ele a ver uma preocupação mais grave do que isso, uma para a qual foi necessário aquelas adversidades para os olhos de Boécio serem abertos. Então a Senhora Filosofia mostra que a sua prosperidade, que o seu sucesso, que, como nós dissemos, nem tem categoria nos nossos dias, tem ninguém de sucesso hoje que se encaixe, não existe categoria para o tipo de sucesso que foi a vida de Boécio. A Senhora Filosofia mostra que a sua prosperidade, sucesso, suas vitórias e ganhos, e sua glória pessoal, e sua aclamação pública, e seus prêmios, tudo isso levou ele a esquecer a coisa mais importante da vida. E a Senhora Filosofia leva a Boécio à compreensão de que o seu maior bem e a dobradiça sobre qual gira a felicidade do homem é Deus, é conhecer Deus. Mas a jornada para essa realização é difícil. Nós precisamos da ajuda, é o que ele é para onde a Senhora Filosofia leva a Boécio. Nós precisamos da ajuda de Deus, até mesmo para ver Deus como nosso tesouro, ver Deus como nosso bem maior. Então a Senhora Filosofia, ela canta uma bela canção pedindo a ajuda de Deus, para que Boécio pudesse ver que Deus era o seu maior bem, e que a grande tragédia é que naquela vida encantada que ele tinha perdido a visão de Deus como seu maior bem. Então o Deus que criou o mundo, que fluiu do seu amor perfeito, em cuja bondade todas as coisas tiram o seu bem, ela canta que o desejo de todo ser humano é contemplar a majestade de Deus. Então a Senhora Filosofia, numa parte do livro, canta, e ela diz assim: para o abençoado que sozinho o contempla, você é o único sereno, objetivo em que possamos descansar, satisfeitos e tranquilos. E ver a tua face é a única fome, nossa única sede, pois tu, Deus, és nosso começo, nossa jornada e nosso fim. Mais tarde, em outra parte, a Senhora Filosofia canta assim: quão feliz é o homem se o amor que ordena as estrelas acima impera e ordena o seu coração. Ou seja, se o amor de Deus que mantém todas as coisas no universo é o mesmo amor que mantém todas as coisas em ordem no coração. Então felicidade é conhecer e ser conhecido pelo Deus do universo. É o que Boécio aprende com a Senhora Filosofia nessa obra, né? A Consolação da Filosofia. Então essa sábia guia, não é, da imaginação de Boécio, que é a Senhora Filosofia, não foi a primeira e nem será a última a cantar esta canção. Não é? Muitos dos melhores artistas, filósofos e teólogos ao longo dos séculos definiram a felicidade da mesma maneira, de Tomás de Aquino, eu diria de Agostinho, lá no início, até perto de Boécio, né? A Tomás de Aquino, de João Calvino, a Jonathan Edwards, de John Donne, a John Owen. A definição de felicidade é conhecer e deleitar-se no Criador, é ver a face de Deus e assim dar a Ele a glória que só Ele merece,
como nós lemos no início, Deus falando em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor a ídolos. É para isso que nós fomos feitos, e é exatamente isso que vemos em toda a Bíblia. Salmo 27:4, 105:4, 1 Coríntios 13:12, 1 João 3:12. Nós podíamos continuar olhando texto por texto daquilo que a senhora filosofia ensinou a Boécio. Então é de fato o ponto culminante para o qual toda a narrativa bíblica se constrói. Jesus diz: para que conheçam a ti somente como Deus. Jesus não diz que é o caminho para algum lugar, para o céu. Ele diz: eu sou o caminho para o Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o livro de Apocalipse termina com uma imagem de Deus habitando com a humanidade, e é isso que é o céu da humanidade, é isso que é a felicidade final, porque é para isso que o coração foi feito. Então o texto diz: e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, onde ele vai habitar para sempre com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus então limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. A intenção final de Deus e o desenrolar da história da Bíblia descreve até que ponto Deus foi para revelar a sua glória infinita e totalmente satisfatória que ele tinha em seu Filho desde toda a eternidade, e que o homem perdeu os ecos disso lá no Éden. E se a felicidade, a comunhão com Deus, nenhum evento ou circunstância externa pode tirar essa esperança viva. Por isso que Paulo chama de uma viva esperança. Se felicidade é conhecer Deus, e um homem conhece Deus, quem pode tirar isso dele? É isso que Boécio aprendeu com tudo que ele sofreu e perdeu. Como eu disse, no mesmo ano que Boécio escreve A Consolação da Filosofia, ele foi executado e morreu. A comunhão com Deus é o maior privilégio da humanidade, é o grande fim para o qual todos os nossos ensinamentos devem apontar. Você vê como é trágico o humanismo secular, porque o humanismo secular não tem Deus lá. E se a felicidade é conhecer Deus, como digno de pena é alguém que busca no humanismo secular qualquer ideia de paz, satisfação ou felicidade. Então é o grande fim para o qual todos os nossos ensinamentos devem apontar. Qualquer ensinamento que supostamente seja cristão, que não esteja apontando para Deus como o objeto final, não é, de satisfação, deleite, paz e alegria, está totalmente fora da realidade, porque é para isso que deve apontar, para qual a criação e a redenção são apenas o caminho. A criação é apenas uma maneira de mostrar algo a respeito desse Deus, mas você nunca conheceria Deus como Ele é de fato apenas pela criação, mesmo sem ser tocada pelo pecado, apesar de tão maravilhosa. Você precisaria daquilo que Deus revelou na redenção. O Salmo 73, 25, 26 diz: não há nada na terra que eu deseje além de ti. Isso é um bom resumo da obra de Boécio, né? Da Consolação da Filosofia. Minha carne e meu coração podem desfalecer, mas Deus é a força do meu coração, e Ele é a minha porção para sempre. Mas como a música desse salmo pode tornar a música do nosso coração, da nossa vida? Como a gente pode realmente ter essa música em nossos corações? A comunhão com Deus é felicidade, Boécio aprendeu. Mas como nós podemos alcançar essa comunhão
Que palavra nós devemos falar? Que ações devemos realizar? Que sacrifício nós devemos fazer para alcançar esse nível de alegria, bem-aventurança? Alguns pensam que só podemos conhecer a Deus ascendendo, subindo até Ele, por meio de quê? Da contemplação e da pureza e de outros atos de abnegação. Mas Deus não esperou que nos tornássemos dignos de ascendermos a Ele, de chegarmos a Ele. Nós não podemos, pois nosso pecado nos separa absolutamente de Deus. Paulo descreve, por exemplo, todos nós nascemos no mundo inimigos de Deus, filhos da ira, alienados de Deus, sem Deus no mundo, com nossos corações totalmente contrários a Ele pela ignorância que há em nós. Então não podemos, porque nosso pecado não nos separa um pouco de Deus, nos separa absolutamente da face de Deus. Em vez disso, por amor, Deus mesmo desceu. É o que nós celebramos na Santa Ceia, é o que nessa época do ano nós lembramos no Natal, e nós vemos a estranha glória da cruz. Os cristãos acreditam que Jesus revela o caráter de Deus. João 1,18 diz que Jesus deu a conhecer a Deus que ninguém jamais viu e ninguém jamais vai ver, a não ser em Cristo. Então a palavra grega aqui para tornar conhecido é de onde nós obtemos a palavra em português exegeta, não é? Que significa o que? Interpretar, explicar, mostrar. Nós fazemos a exegese de um texto, explicamos o texto. Jesus, a palavra que é usada é, que aqui, para não ficar complicado, se traduziu por tornar conhecido, a palavra exegeta. Ele é a única coisa que interpreta Deus para nós, que explica Deus para nós. Essa é a maneira poética de João dizer que Jesus nos mostra o caráter de Deus, e é a base da afirmação distintiva cristã de que a glória de Deus é revelada apenas, finalmente, na face de Cristo, como está em 2 Coríntios 4,6. É uma glória estranha a glória desse Deus, queridos. Um pastor alemão, não é, que também morreu nas mãos de Hitler, como Anne Frank. Ele, numa audiência em Londres, em 1933, quando o nazismo estava começando a se tornar importante, ele disse: é uma glória estranha a glória desse Deus. A glória divina de Deus não apareceu da maneira que nós esperaríamos quando nós pensamos em glória, em esplendor. Jesus não entrou no mundo com pompa, esplendor, como um rei governante, mas com humildade. Filipenses 2,7 diz: assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz, e lavando os pés de pecadores, como João 13, 1-9 diz. E ele praticou o caminho da obediência fiel, da obediência irrestrita. Ele diz: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, eu não faço a minha própria vontade. Então, durante todo o sofrimento, até a morte na cruz, ele se esvaziou, se humilhou e se tornou um homem. Paulo diz em Filipenses 2, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, onde finalmente ele recebeu uma coroa e foi entronizado como rei, como sinal sobre a cabeça para provar isso. Ele, sendo rei do universo, morreu sobre o deboche lá de uma placa escrita: o rei dos judeus. Está em João 19:19. É possível ler as histórias do Evangelho e concluir que a glória de Jesus foi apesar da cruz, não é? Que ele suportou a cruz em seu caminho para a verdadeira glória. Mas não é preciso fazer isso, é uma coisa imprecisa, porque a Bíblia diz que a glória de Jesus não foi apesar da cruz, mas através da cruz. De fato,
é uma glória estranha se ela é através da cruz e não apesar da cruz. A cruz não estava no caminho para a glória, a cruz era a parte da glória. A cruz não estava entre Jesus e a glória, ele teria que passar por ela para conhecer a glória. Para sempre a cruz será cantada, porque a cruz é onde vemos a expressão mais completa do amor e do caráter de Deus em seu Filho, e o seu amor abnegado por aqueles que o Pai deu a ele, ou seja, aqueles que não podem dar nada a ele, ele não tem nada a ganhar, os salvando. Então Deus foi mais glorificado quando o Filho dele foi crucificado. Mais do que qualquer outra coisa glorificou a Deus. Você vê, não é glória apesar da cruz, ou a cruz só como um caminho para a glória, mas através da cruz. Jesus falou assim: agora a minha alma está perturbada, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que o ouvira dizia que havia sido um trovão, outros diziam: um anjo falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, quando for crucificado, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Essa é uma glória estranha, porque contradiz nossas experiências e expectativas de como a glória de Deus devia aparecer. Se perguntasse a todos nós como deve ser a glória de Deus, como ela deve se manifestar, como ela é, nós nunca pensaríamos assim. Como Paulo observa em 1 Coríntios, a cruz parece loucura para nós. Ela ofende todas as nossas sensibilidades. No entanto, é exatamente assim que Deus escolheu se revelar. Não de acordo com a sabedoria do mundo, não de acordo com as nossas expectativas. Paulo diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 18 a 21. Paulo escreveu essas palavras para a igreja em Corinto, que era uma metrópole antiga, muito parecida com o Rio de Janeiro. Corinto era uma próspera encruzilhada comercial, uma cidade portuária localizada em uma importante rota comercial leste-oeste no Império Romano. Ela foi saqueada por Roma em 146 a.C. e foi totalmente destruída, mas foi fundada novamente 100 anos depois, como uma colônia romana. Então você vê como ela foi destruída em 146 a.C. e refundada 100 anos depois. Ela era uma cidade jovem naqueles dias. Ela foi rapidamente repovoada com ex-escravos e com homens livres que viram naquela cidade nova, que de repente resolveram refazer, novas oportunidades de progresso social e econômico, oportunidade não disponível nas cidades mais já estabilizadas do Império Romano. Então Corinto era hipersexualizada, Corinto era religiosamente pluralista, era o lar de dezenas e dezenas e dezenas de templos, estátuas, monumentos, incluindo o templo famoso para Afrodite, a deusa do amor e da beleza. E em uma colina alta ficava o templo e a estátua de Afrodite. Como uma cidade jovem, ela era o lar de pessoas em ascensão, pessoas que buscavam um recomeço, pessoas que vão daqui para os Estados Unidos, para a Europa, tentando ascender na vida. A maior parte das pessoas que foram para Corinto lá é uma oportunidade, a cidade está começando, está florescendo, nós podemos nos estabelecer, nós podemos negociar, nós podemos melhorar de vida. E como a maioria dos seus cidadãos não era nobre, porque, enfim, era gente querendo ascender,
Corinto era muito consciente de status. A coisa que a pessoa mais queria quando ia para Corinto era subir na vida, era ganhar status, ganhar dinheiro. E então as pessoas em Corinto eram obcecadas com a ideia de aparência, de autopromoção, de publicidade e dadas à ostentação, como quase sempre quem melhora o seu status gosta de mostrar, de ostentar, não é? Às vezes exageradamente, no que come, no que veste, no que faz, ostentar. Razão pela qual a palavra ostentação aparece com frequência. Você vê que é uma das palavras que Paulo mais usa nas suas cartas aos Coríntios, é ostentação. Porque era uma característica da cidade. Como ela era cosmopolita, diversos, em todos os sentidos, assim, materialistas, pessoas altamente competitivas, famintas por status, por símbolos de status, tinha uma ênfase então exagerada na percepção, no reconhecimento, resultado em uma segurança generalizada, nascida da comparação constante. Eu estou crescendo, eu estou vencendo, eu vim para Corinto, eu estou investindo, alguém está ganhando mais que eu, alguém está usando roupas mais nobres, alguém está tendo uma casa melhor, era o que estava ali o tempo todo. Eles até gravaram seus nomes nas pedras das cidades, em um apelo desesperado para não ser esquecido. Era Corinto, então, assim, sou exatamente como nossa cidade, como as cidades do Ocidente. Os valores de autopromoção, materialismo e a prática de disputar o poder e popularidade com as outras pessoas estão profundamente arraigadas no estilo ocidental de viver. Tudo no Ocidente, nossa cultura, é sobre ser maior. Eu sou melhor do que essa pessoa nisso, eu tenho uma rede social melhor, eu sou mais inteligente, eu pinto um quadro melhor, eu faço isso melhor, eu canto melhor, eu toco melhor, eu tenho uma aparência melhor. É tudo sobre o que é maior, mais novo e mais brilhante. Para a comunidade de seguidores de Cristo naquela cidade, crentes que cresceram nadando, bebendo nessa cultura dos Coríntios, Paulo escreveu a carta que nós chamamos de 1 Coríntios. Uma leitura superficial da carta sugere que o principal problema enfrentado pela igreja era a desunião. 1 Coríntios 1:10. Mas a questão mais profunda era que, embora Jesus tivesse sido pregado e eles tivessem ouvido a falar a respeito de Cristo e do Evangelho, os valores e as aspirações ainda estavam sob o domínio do estilo de vida dos coríntios. Paulo, quando escreve eles, diz assim para eles: vocês não estão sendo meramente humanos, ou numa tradução mais assim, porventura vocês não são carnais. O que Paulo está dizendo aos coríntios é o seguinte: vocês não estão buscando exatamente as coisas que os não cristãos de Corinto estão, vocês ainda não estão buscando serem maiores, vocês ainda não estão buscando sinais de status, vocês ainda não estão achando que a casa de vocês vai mostrar ao mundo que vocês são pessoas de sucesso, a roupa que vocês usam. Vocês assim não estão sendo meramente carnais, vocês não são meramente homens naturais, vocês não são exatamente iguais à cultura de vocês. Porventura não são carnais, ou seja, vocês não são como seus vizinhos, vocês não são exatamente como os coríntios no trabalho de vocês que não conhecem Cristo, vocês não são exatamente como os casais que vocês conhecem. Então, as pessoas que receberam aquela carta aos coríntios, os santos que são coríntios, tinham mais de Corinto neles do que de Cristo. Eles eram muito iguais à sociedade em que eles viviam e muito diferentes de Cristo. E com efeito, Paulo está dizendo: o Evangelho ainda não fez sua obra profunda em vocês, não capturou a imaginação de vocês, não capturou os olhos de vocês. O que faz o coração de vocês estar vidrado, o coração animado, são as mesmas coisas que faz os coríntios que não conhecem Cristo estarem assim. Vocês não são meramente carnais. Você diz que pertence a Cristo, mas vocês ainda aspiram e vivem como os coríntios.
Você ainda está valorizando o que os coríntios valorizavam, e vocês ainda valorizam o que valorizavam antes de se tornarem cristãos, ou dizerem que se tornaram. Vocês ainda estão preocupados com o que os coríntios estão preocupados, vocês estão ansiosos pelas mesmas coisas que os coríntios estão preocupados e ansiosos, vocês ainda estão avaliando, em relação aos marcadores antigos, vocês ainda estão achando que alguém que realmente é alguém de sucesso, vocês medem isso pelas mesmas coisas que os coríntios que não conhecem Cristo medem. Vocês ainda estão procurando por status na vida de vocês, e vocês acreditam que o status vai dar algo a vocês. Aquelas formas antigas e meramente humanas de sucesso, poder e riqueza é o que domina vocês. Vocês não são meramente carnais. Há realmente uma diferença essencial entre vocês e a cidade que vocês vivem. Seu verdadeiro problema, então, era um cativeiro contínuo aos valores de sua cultura, mesmo dentro da igreja. E a desunião que havia entre eles era só um efeito disso. Quem é maior? Eu sou maior, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou mais sábio. Paulo vai falar sempre sobre se gloriar na cruz, não se propor a falar nada entre eles. Não vou falar sobre o status, não vou falar sobre aquelas coisas que uma pessoa que mora na cidade de Corinto, nessa cultura, valoriza, acha importante. Não, eu me propus não saber nada entre vocês a respeito disso. Se é sobre isso que vocês querem ouvir, vocês não são meramente homens naturais. Nós podemos nos perguntar se Paulo estava escrevendo para pessoas antigas ou para nós, no Rio de Janeiro, ou em Nova York, ou em Paris, ou em Londres. Ainda não nos medimos, ainda não nos comparamos e buscamos status e reconhecimento de todas as maneiras antigas, em vez de nos orgulharmos apenas na cruz de Cristo, que nós vamos celebrar tomando a Santa Ceia agora. A cruz de Cristo é onde nós nos gloriamos, é o que dá sentido à nossa vida, e felicidade, alegria e paz. No entanto, o evangelho que Paulo chamou de a palavra da cruz, em 1 Coríntios 1,18, está na verdade promovendo uma forma totalmente nova de ser, em Corinto, no Rio de Janeiro, ou onde quer que você more, que está ouvindo. Tudo que você antes buscava e valorizava, agora foi reinterpretado à luz da cruz. Isso é que Paulo estava dizendo a seus leitores em busca de status competitivos, pessoas inseguras, que estavam sempre se comparando, ansiosos, porque eles não estavam subindo na escala de status de Corinto. Aquela cidade era sobre isso. O povo de Cristo deve modelar uma nova maneira de ser humano, onde os velhos marcadores de sucesso não contam mais, mas foram expostos pela cruz como uma tolice. Não é só que essas buscas, elas não importam mais, não são mais importantes, é que a cruz diz que isso é tolice. Então, o que a cruz tem a nos ensinar sobre a arte de viver? Para o apóstolo do Senhor crucificado, a resposta é tudo. Nós abrimos dizendo nossas instituições sobre o que nos fará felizes. As nossas intuições são a respeito disso, e elas estão totalmente erradas. Todos os homens querem ser felizes. Nós vimos Anne Frank falando isso, nós vimos Blaise Pascal, nós vimos o caminho que Boécio fez, incrível, para descobrir o que realmente tinha valor. Mas 2000 anos antes de estarmos aqui falando sobre isso, o apóstolo Paulo disse virtualmente a mesma coisa para um grupo de cristãos que para eles status, competitividade, orgulho na carreira e dinheiro era tudo. Eles tendiam a se gabar dessas coisas. Paulo diz: vocês se gabam nisso? Vocês realmente se acham que estão na frente de alguém porque vocês têm alguma dessas coisas? Vocês são diferentes das pessoas de Corinto? Vocês realmente estão enxergando em vocês? Vocês não são meramente carnais, não são meramente naturais? Isso que vocês acham importante, que vocês acham que vai levar vocês, tirar vocês da tristeza para a alegria, da depressão para o sentido da vida, não é a mesma coisa que alguém que não conhece Cristo acha? O argumento de Paulo em 1 Coríntios é que a sabedoria de Deus deve ser encontrada na palavra da cruz.
E é por isso que não há um caminho, um meio caminho entre a cruz e o humanismo secular. O caminho de Deus para a vida florescente, para a vida que verdadeiramente é vida, é um caminho cruciforme. Como eu disse, essa palavra vem da arquitetura e não da teologia. É em forma de cruz. Mas na verdade funciona perfeitamente. Estamos propensos a perder isso. E a gente sugere que uma cultura cristã que valoriza o tamanho, a força e a prosperidade e cultua a beleza, como os coríntios tinham o seu templo para Afrodite, a deusa da beleza, na maioria das vezes vai perder, e não apenas os exemplos óbvios de pregadores que possam enfatizar mais ganhos simplesmente assim. Não apenas a cruz é o instrumento da salvação humana, ela também é o padrão da vida daqueles que foram salvos através dela. O apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios que a cruz é mais do que um meio de salvação pessoal, é mais do que um meio de redenção pessoal. Ela nos mostra o que significa viver a vida plenamente humana, feliz, a vida abundante. De onde Paulo tirou essa ideia contra-intuitiva? Porque ela não é nada intuitiva. Como eu disse, todo mundo quer ser feliz, mas nossas intuições nunca sabem o caminho da felicidade. Por isso o mundo é como ele é. Paulo tirou isso de Cristo. Por sua vida, por sua morte, por sua ressurreição, nos mostra o que significa viver uma vida plenamente humana. A Bíblia diz que todo ser humano foi criado à imagem de Deus. Gênesis 27. A Bíblia também diz que Jesus é a perfeita imagem de Deus. Colossenses 1,15. Portanto, quando nos perguntamos o que significa ser criado à imagem de Deus, acima de tudo, Jesus nos mostra o que significa isso. Os cristãos estão familiarizados com a ideia de que Jesus nos mostra quem é Deus, mas raramente nós percebemos que Jesus também nos mostra o que é um ser humano, para o que o ser humano foi criado, o que é a vida plena, o que é a verdadeira vida. Jesus não apenas é totalmente Deus, mas ele é totalmente humano. Então ele mostra perfeitamente o que Deus é, mas ele mostra perfeitamente o que o ser humano é. Ele é o perfeito e eterno Deus e o perfeito homem. Ele é o que o teólogo Calbar certa vez chamou de o homem real, o único homem real que viveu, Jesus. O homem como o homem deve ser de verdade. Jesus não apenas nos mostra a aparência proverbial do homem real, ele também nos mostra o que cada homem e cada mulher foi criado para ser. Jesus Cristo define a vida totalmente humana para todos os que são criados à imagem de Deus. Ou seja, não somente conhecemos a Deus por meio de Jesus Cristo, mas nós conhecemos a nós mesmos somente por meio de Jesus Cristo. O que é um homem? Como é a alma do homem? No que ela se deleita? Que alegria perfeita ela tem? Se isso não fosse controverso o suficiente, há algo ainda mais desafiador para nossas sensibilidades. Se Jesus nos mostra que a humanidade foi criada para ser, então vale a pena perguntar quais são os traços do caráter de Jesus e valores que moldaram a vida dele. Cada uma vida deve olhar para isso. Como é ser o homem perfeito? Como é ser totalmente humano, já que Jesus é o homem real? Normalmente, nós não associamos humildade com felicidade ou florescimento, mas Jesus nos diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão então descanso. A vida floresce, a alma encontra aquilo para qual ela foi feita. Mateus 11, 29. Jesus poderia ter escolhido qualquer virtude. Pense em qualquer virtude. Quando ele disse assim: aprendam de mim, ele podia pegar qualquer virtude, porque todas as virtudes estão perfeitamente em Jesus. Ele podia dizer: aprendam de mim, que sou amor sem fim. Ele estaria mentindo? Não. Qualquer virtude que ele mencionasse, ele é perfeitamente aquela virtude.
Então ele poderia ter escolhido qualquer virtude para nós aprendermos com ele, pois ele possuía todas as virtudes e possui de maneira perfeita, mas ele escolheu uma acima de tudo. Se quisermos encontrar descanso para nossas almas, devemos aprender a humildade com ele. A vida de Jesus foi marcada por uma compaixão que colocava não a si mesmo, apesar dele ser o centro de tudo, no centro de tudo. Ele colocava que eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Pai, glorifica o teu nome. Ele colocou não o interesse próprio, ele colocou o Pai, e eternamente se deleitou o quê? No Pai, no Espírito, e ele colocou os interesses da igreja. Ame como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que ele ganharia? A compaixão pode parecer boa, mas se isso significar servir aos outros de maneira que nos incomodam, talvez nós preferíamos ir para casa. No entanto, Jesus escolheu serviço compassivo como a medida da grandeza de uma pessoa. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou a si mesmo. Ele disse a seus discípulos egoístas que todo aquele que quiser tornar-se grande entre vocês será o vosso servo. Marcos 10, 43. Jesus evitou deliberadamente a fama e o louvor. Nós temos a tendência de nos preocupar demais com a nossa reputação e nos importar profundamente com o que os outros pensam de nós. Quase sempre pessoas miseráveis são mais miseráveis e cada vez mais miseráveis, pensando no que as pessoas estão pensando sobre elas. No entanto, Jesus não apenas ignorou sua reputação, ele jogou a sua reputação no lixo. Mas esvaziou-se a si mesmo. Ele mesmo fez isso, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Filipenses 2, 7 e 8. Não é simplesmente que ele não buscou o elogio dos outros, não, ele simplesmente desprezou isso. Em João 54 diz assim: como vocês podem crer na verdade, recebendo a honra um dos outros, e não buscando a honra e a glória que vem de Deus, mas buscando honra e glória que vem um dos outros? Como vocês podem crer? A vida cruciforme é o oposto disso. Ele procurou deliberadamente tornar-se uma pessoa sem reputação. Isso é exatamente o oposto da construção da reputação, que era o que consumia Corinto e consome as nossas cidades. Construir um nome para nós. As pessoas têm que ver que nós somos alguém na profissão que a gente faz, alguém em todas as coisas que estamos envolvidos. Nós queríamos ser o Boécio, em que nem temos categoria para colocarmos o seu sucesso. Então, acima de tudo, a vida de Jesus foi marcado pelo sofrimento do início ao fim. Essa é a pílula mais difícil de engolir, pois quem considera o sofrimento uma característica e definidora de uma boa vida? Nós evitamos o sofrimento, nós preferimos o conforto. No entanto, Jesus era um homem de dores e experimentado no sofrimento. Isaías 53, 3. Ele não merecia sofrer. Certamente Jesus nunca sofreu por desobedecer a Deus, mas pelo motivo oposto. Em vez disso, foi precisamente sua obediência perfeita que levou ele de sofrimento a sofrimento a sofrimento, até estar debaixo da ira infinita de Deus. Morte, o apóstolo Paulo diz, ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se, se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. A Bíblia até chama a vida de sofrimento de Jesus de adequada. É engraçado, diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, tu pensa, o que convinha para ele? Trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições e sofrimento o príncipe da salvação deles. Convinha, era adequado que ele fosse um homem de dores, sendo quem ele era. Isso é incrível. Mas diz também que é necessário para que ele simpatize conosco. Isso que eu li foi Hebreus 2:10, necessária para simpatizar conosco em Hebreus 4, 14 e 15, e a parte integrante de um aprendizado em Hebreus 5:8, em que ele eternamente faria tudo o que o Pai, o prazer dele era honrar o Pai e obedecer em tudo o Pai, mas é óbvio que em glória isso
Ele estava disposto eternamente a fazer qualquer coisa, até morrer na cruz debaixo da ira de Deus, para a glória do Pai. Mas é óbvio que só com a história e o tempo, isso que era verdade em seu interior, pôde ser visto exteriormente, isso que só Deus via, Deus Pai. Todas essas características, sua humildade, compaixão, renúncia à sua vontade, sofrimento, vêm juntas na cruz. Toda a vida de Jesus foi orientada para a cruz. A Bíblia diz que Jesus mostrou em seu rosto a firme determinação para ir para Jerusalém e morrer, em Lucas 9,15. E ele diz em João 12,27, para esta hora eu vim. Eu não vim aqui para ser um exemplo, eu não vim para fazer isso, para fazer aquilo, eu vim aqui para morrer. Eu vim aqui para morrer na cruz, para esta hora eu vim. Não foi apenas o culminar de sua vida, esse foi o padrão da vida de Jesus, do início ao fim. Ele foi um homem de dores. Toda a sua vida não passou de uma espécie de cruz perpétua. A vida de Jesus não acabou na cruz, ela foi uma cruz perpétua. Então, se Jesus nos mostra a vida como Deus pretendia que os homens vivessem, então nós podemos ver na vida de Jesus que o caminho para uma vida de florescer é o caminho da humildade, de não fazer a sua vontade, da obediência, do autossacrifício. A felicidade é encontrada no caminho de tornar-se consciente, mente sem reputação. A felicidade é encontrada em eu não buscar status, nome, posição, aquela trindade que João colocou, tipo concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Mesmo no caminho da dor e do sofrimento, você vê o oposto. O que é o homem psicológico? Ele só quer ser feliz. Para Jesus, esse é o caminho para uma vida plenamente humana, o caminho da cruz. Esse é o homem real. E você pode dizer, mas isso soa como uma boa vida? Soa para você? Se formos honestos, provavelmente vamos admitir que não soa nem bonito e nem bom, se nós ainda somos cidadãos de Corinto, como Paulo estava falando para eles. Vocês são diferentes, vocês não são meramente homens naturais. Podemos falar da boca para fora, e todos aqui vão concordar, porque nós vamos tomar da ceia daqui a pouco, que as virtudes acima devem fazer parte da vida cristã, mas tão poucos de nós parecem acreditar que esse caminho que Teresa de Lisieux uma vez chamou de pequeno caminho, leva ao que ansiamos. A maior parte dos cristãos não acreditam que esse é o caminho da felicidade, esse que eles buscam, por isso que eles acordam de manhã, para ter uma vida cruciforme, porque eles querem ser felizes. A maioria das pessoas que se dizem cristãs acordam de manhã e querem ser felizes, trabalhando muito para ganhar mais, para ter mais sinal de status, para poder se comparar com outras pessoas, para sentir que estão sendo alguém neste mundo, para construir uma vida, um nome. Isso é o oposto da cruz. Se nós fizéssemos disso, se a forma cruciforme fosse a forma da nossa vida, então os nossos medos, o medo que você tem, as ansiedades, estariam morrendo. As nossas ansiedades nunca tem nada a ver com a cruz. Nossas ansiedades têm sempre a ver com os anseios da cidade de Corinto, o que eles achavam importante. A deusa da beleza, a deusa do sexo, a deusa de ganhar dinheiro, a deusa do status, a deusa... Aqueles deuses que nós lemos Deus falar em Isaías, eu sou o Senhor, eu sou o único Deus, e eu não darei a minha glória a outro, eu não darei minha glória a ídolos. Se nós fizéssemos isso, então você vê como realmente o evangelho e a vida cruciforme é incompatível com a vida de medos e ansiedades e desespero da nossa cultura, porque o que provoca isso neles é exatamente aquilo que eles acham que vai dar felicidade a eles, que eles acham que está escapando pelas mãos, como água. Nós queremos ter o cuidado de salientar que pregar a cruz, a vida cruciforme, não é um apelo ao aperfeiçoamento. Jesus não está nos chamando para um novo programa moral e religioso. Ele nos está nos chamando para si mesmo. Ele nos uniu a si mesmo, e se pertencemos a Ele, Ele está nos chamando para a medida mais plena de vida e felicidade do mundo, aquilo que Ele chamou de vida abundante, aquilo que Ele falou, a minha alegria estará em vós, a alegria de vocês vai ser completa.
de conhecer e ser conhecido, de amar e ser amado, de viver em comunhão com Ele, seu Pai, pelo Espírito Santo que foi dado a nós, pelo qual o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Essa é a realização mais profunda da nossa natureza, porque é para isso que nós fomos feitos. Jesus abriu o caminho e sua vida moldou o caminho. A pregação da cruz, como hoje aqui, também não é sobre a imitação de Cristo, não é? Imitar a Cristo é impossível se nossa fé não estiver fundamentada em nossa união com Ele. Nós prosseguimos para esta nova vida a partir de uma posição de confiança e segurança em Cristo, para usar a designação mais frequente da Bíblia, daqueles que pertencem a Cristo. Nele nós temos toda a sorte de bênçãos espirituais. Já é nossa, todas essas coisas, se nossas vidas estão unidas a Cristo, é o que Paulo diz em Efésios 1:3. Nós participamos da vida, morte e ressurreição de Cristo. Se estamos unidos a Ele, se tomarmos a ceia, estamos dizendo que estamos. Tudo o que pertence a Ele pertence a nós. Imitação sem participação na vida é exaustivo. É apenas moralismo religioso, como a imitação de Cristo de Thomas A. Kempis. Não está falando sobre estar em Cristo e um deleite em Cristo, está falando sobre tentar imitá-lo. Um livro do século XV. Essa é uma verdade sobre como crescemos e cada vez mais profundamente, experiencialmente, no amor de Deus. O caminho da cruz não é como nós justificamos nossas vidas diante de Deus e mostramos a eles que merecemos goles de felicidade e alegria. Jesus já nos justificou e fez todas as coisas. A verdadeira pregação é sobre a maneira como nos movemos cada vez mais para cima e para dentro desta realidade na qual Jesus fez tudo. Não é possível fazer com que Deus nos ame mais. Então o que nós estamos fazendo aqui? Estamos tentando ser mais amados por Deus. O que vamos tentar fazer na imitação de Cristo? Ser mais amado por Ele, mais admirado por Ele, mais aceito por Ele. Não é possível fazer com que Deus ame mais quem Ele amou na eternidade, mas nós podemos crescer em nossa compreensão do amor de Deus, que excede a todo entendimento. E o que isso faz? Quem compreende o amor de Deus? Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, de forma que um morreu por todos, logo todos morreram para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. Você vê, é o amor que está nos levando a isso, não é a imitação, não é a ideia de aceitação, é o amor, é o deleite, é a contemplação, é Cristo. Em termos da história de Boécio, ele já não tinha o consolo da presença de Deus antes de perder e entrar naquela cela. Ele não conhecia o que você conhece hoje. É óbvio que Boécio conhecia, mas como a lei de filosofia, a senhora filosofia apontou, não é, no escrito de Boécio, Boécio havia se esquecido de quem ele era e para quem ele tinha sido feito. Foi somente através da sua perda e privação, o cara que era um sucesso tão grande que nós não temos hoje uma posição, nem uma palavra para explicar, nem uma categoria para colocar o tipo de sucesso que Boécio teve. Ele simplesmente é impossível. Foi somente através da perda, da privação, e através da sua dor e humilhação que ele descobriu que era verdade desde o início. É o que você vai descobrir na obra de Boécio. Ele diz: era verdade desde o início que Deus é toda a felicidade, é todo o prazer e todo o deleite. Isso era verdade desde o início, mas não era verdade para mim, de fato. Foi quando ele viu Deus como o eixo de sua felicidade que ele começou a ver claramente. Então, se abordarmos o caminho de Jesus como um programa moral, religioso, espiritual para melhorar a nós mesmos, você vai fracassar. Se você ler a imitação de Cristo de Thomas A. Kempis, se tentar seguir aquilo, você vai fracassar. É um problema de motivação, isto é, o que move a minha vontade? É o amor de Cristo que me constrange, que move a minha vontade? Porque nós devemos ser humildes. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Por que ser paciente no sofrimento? Por que ir em direção à vida cruciforme? Se for apenas porque isso é certo, você vai ser miserável.
Isso soa como uma vida sombria. A vida de Paulo soa para nós como uma vida sombria, se tudo que nós queremos é isso. Se você não tem aquilo que move a vontade de Paulo, se você não experimenta o amor de Cristo que excede a todo entendimento, você nunca vai poder pensar, eu perdi tudo por amor de Cristo, como uma coisa alegre, como uma coisa feliz, como o florescer da vida. Você nunca vai poder ver o sofrimento como parte disso. Quando ele diz, eu quero me conformar a ele e aos seus sofrimentos. Se o que impulsiona a sua vontade for algo diferente. Ao sermos conformados com a vida cruciforme, estamos sendo conformados com o próprio coração de Deus, um Deus de amor que se doa para nós. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que foi dado, enviado por Cristo. O mundo inteiro é um presente desse amor e a cruz revela ele de forma suprema para nós. E constrange. A cruz é o meio pelo qual o amor que ordena as estrelas acima, para citar Boécio, não é? Ele diz, a cruz é o meio pelo qual o amor que ordena as estrelas acima, governa também os nossos corações. Esse é o caminho nele. Jesus, o caminho que ele é cruciforme. Nós podemos falar sobre as maneiras pelas quais a cruz vira nosso mundo de cabeça para baixo, mas eu não acho certo. Jesus disse, se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder. Se você achar que a felicidade está no status, na comparação, na sabedoria, na beleza, você vai perder a sua vida. Aí você pensa, caramba, a cruz ela vira tudo de cabeça para baixo, os valores, o que importa. Mas, então nós podemos falar sobre as maneiras pelas quais a cruz vira um mundo de cabeça para baixo, mas não é isso que acontece. Certamente supera nossas expectativas. Na verdade, a cruz realmente coloca o mundo de cabeça para cima, coloca o mundo no lugar certo, faz o homem como o homem real, Jesus Cristo. A cruz não está virando nada de cabeça para baixo, tudo está de cabeça para baixo. Jesus diz, quem quiser ganhar sua vida vai perdê-la. Está fazendo exatamente o oposto, está indo na direção da ruína. Um homem quer ser feliz, mas ele vai ser infeliz para sempre, não só por 70 anos, mas eternamente. Vai ser por 70 anos também. É isso que C.S. Lewis diz em O Leão, a Bruxa e o Guarda-Roupa. Ele descreve como magia mais profunda de antes do amanhecer dos tempos. Essa é a magia mais profunda diante do amanhecer dos tempos. É a magia que faz de você um homem real, que traz a vida plena. A cruz desfaz a maldição do pecado e nos liberta. Livres em relação a Deus, seu mundo, outras pessoas e nós mesmos. Como a cruz nos convida a reimaginar a vida boa, ela nos chama a ser deslocados do centro. Quando a cruz nos chama para enxergar o que é a vida boa, a primeira coisa que ela faz é nos deslocar do centro. Você está no lugar errado, é por isso que você é infeliz. E ao mantermos a cruz diante de nós, central, essa visão renova nossas mentes, transforma nossas vontades, até que a gente começa a ver tudo corretamente, tudo de cabeça para cima, tudo como Paulo estava vendo. Ele estava dizendo, olha, tudo que eu considerava caminhos para a felicidade, o meu status, a minha posição, os meus diplomas, o reconhecimento, o meu grande nome, estava tudo de cabeça para baixo. Humildade, serviço, autossacrifício, né? Começam a aparecer evidentes. É claro que essa é a vida boa. É o que Paulo está dizendo. É claro que essa vida boa. O meu desejo é conhecer. É claro que é isso que é alegria indizível e cheia de glória. Que tolice foi seguir os outros caminhos. É claro que o sofrimento é necessário para nos livrar da autossuficiência. É o que Boécio vai dizer. É claro que o sofrimento que eu experimentei não foi uma tragédia na minha vida estava sendo uma tragédia, eu era o cara simplesmente mais aparentemente felizardo, sábio, incrível do mundo. A cruz conta a história verdadeira e duradoura, como a vida surge, continua e continua eternamente, em contraste com uma vida voltada para mim,
que é aquilo com o qual eu nasci programado. Tendo eu mesmo como objetivo final. Eu posso crer em Cristo, posso crer em Deus, mas o objetivo final meu é que Deus seja mais um desses caminhos que vai me dar aquelas coisas que vai fazer a minha vida florescer. E começa agora a se mostrar pelo que realmente é aquela vida. Uma distorção do tipo de vida para o qual eu fui feito. Nossa velha maneira de pensar, é claro, que a cruz parece uma tolice. É o que Paulo diz, a cruz é uma tolice. Porque todo mundo quer ser feliz, e todo mundo que olha para a cruz pensa, isso aí não vai fazer feliz, isso é uma desgraça. Então Paulo diz, para os que se perdem, ela é uma loucura, ela é uma tolice. Parece tolice, mas não porque ela é uma tolice, Paulo diz, mas porque nós somos tolos. Deus fez tola a sabedoria do mundo. Vidas egocêntricas são vidas tristes. Vidas voltadas para si mesmas são vidas perdidas, tristes, deprimidas, até a morte. E isso nos ofende. Fere nosso orgulho, saber que nosso melhor, nossas maiores realizações, nosso maior esforço, muitas vezes estão só nos afastando da felicidade. A busca da felicidade dos homens só faz eles serem mais infelizes. Este chamado cruciforme nos ofende porque, embora nós desejemos o amor, a bondade, nós queremos essas coisas em nossos termos, e os nossos termos são os opostos disso. Refletindo sobre por que acreditava em Jesus, o poeta W.H. Auden, ele escreve assim, é um poeta famosíssimo, britânico, morreu em 73. Ele diz assim: eu acredito porque ele não realiza nenhum dos meus sonhos. Ele está falando porque ele acredita em Jesus. Eu acredito porque ele não realiza nenhum dos meus sonhos, porque ele é, em todos os aspectos, o oposto do que seria se eu pudesse tê-lo criado à minha própria imagem. Se eu criasse um Jesus como eu achava que devia ser, ele ia ser exatamente o oposto. Porque Jesus, e não Sócrates, ou Buda, ou Confúcio, ou Maomé. E ele responde: nenhum dos outros despertaria em mim o desejo de gritar, crucifica-o. Buda, Maomé, Confúcio, nenhum deles ia fazer com que o meu eu natural dissesse, crucifica-o. O caminho da cruz não é o caminho popular. Assim, pregar em louvor à vida cruciforme traz riscos. Pode ser fácil pregar sobre a cruz de uma maneira sombria, sabe, triste, pessimista, que perde, que nega a vida. Talvez seja por isso que muitas pessoas dizem, pegue a sua cruz como um fardo, não um convite. Jesus não está não falando para você assim, olha, eu estou carregando um fardo, eu quero que você carregue também. Pegue a sua cruz, negue-se e siga-me, venha me seguir na miséria. É o contrário, não é? Esse é um convite, não é um fardo. Ele está dizendo, venha ser feliz, venha encontrar a vida, venha ter uma vida abundante, venha ter uma alegria indizível e cheia de glória. Pegue a sua cruz, eu vou fazer de você manso e humilde de coração. Pode soar mais como uma depreciação do que como um convite à vida. E para muitas pessoas isso aqui é minha cruz. Virou o quê? Sinal de quê? Uma coisa ruim. Tomar a cruz é horrível, mas temos que tomar. Porque se queremos chegar lá, vamos ter que tomar a cruz. Como eu disse, a cruz não é só o que estava antes da glória, ela faz parte da glória de Jesus. Todas as suas belezas foram reveladas. É por isso que precisamos começar com um senso claro do qual é o objetivo final do caminho cruciforme, é florescer. O caminho final de tomar a cruz é a vida abundante. Talvez nossa relutância seja menor porque essa maneira é pedir muito de nós, é mais porque esperamos muito pouco da vida que Deus tem para nós. Nós realmente somos aquelas pessoas tolas que acham que se tivesse um carro melhor, ou um casamento melhor, ou tivéssemos um corpo melhor, seríamos pessoas plenas e felizes. Isso é o que Paulo chama da tolice do mundo, da estupidez. Em seu livro, O Desespero, um livro famoso de Søren Kierkegaard, na verdade o nome original não é esse, mas é o que colocaram aqui
no Brasil. Foi lançado pela primeira vez em 1849. Ele trata o conceito do desespero, equiparando o conceito cristão. Kierkegaard foi um dos maiores filósofos que existiu. E ele escreve assim: fala-se tanto sobre ser ofendido pelo cristianismo, porque ele é tão escuro e sombrio, ofendido porque é tão rigoroso, etc. Mas seria o melhor de tudo explicar de uma vez por todas que a verdadeira razão de os homens se ofenderem com o cristianismo é que ele é muito alto, porque sua meta não é a do homem, porque quer fazer do homem algo tão extraordinário que o homem não pode nem compreender, quer fazê-lo como Cristo. A história cristã propõe algo muito mais alto para se acreditar. É difícil para nós acreditarmos que Deus poderia ser tão bom, que sua glória e nossa alegria pudesse estar entrelaçada de tal maneira que só aquilo que glorifica o seu nome pode nos trazer alegria. Que, como disse o pensador cristão primitivo Irineu, a glória de Deus é um ser humano plenamente vivo e não o oposto. Então, não somos tão diferentes das pessoas de Corinto, é como eu quero terminar. Paulo falou tanto da cruz para eles. Paulo disse: eu me propus nada a saber entre vocês, a não ser Cristo este crucificado. Vocês embriagados com o status de Corinto, com a ascensão social, com os objetos que vocês podem comprar, casa. Eu não vou falar nada a respeito disso, isso é uma tolice. Vocês não são meramente pessoas naturais. Vocês podem falar sobre a cruz e Cristo, mas o que molda vocês é a cidade de Corinto, é a cultura de vocês. Nós também estamos em um concurso de sabedoria, queridos. Nós também estamos cercados por histórias conflitantes de boa vida e visões rivais da felicidade. Todo mundo está dizendo para nós o que vai nos fazer felizes, é o que nossa cultura faz. Todos os nossos debates públicos sobre questões urgentes estão falando sobre fazer uma vida que floresce, e todos nós participamos desse concurso, porque todos nós, por meio das escolhas que fazemos e dos valores que abraçamos, falamos no que acreditamos. Nós falamos o tempo todo para as pessoas à nossa volta o que vai nos fazer felizes, os sonhos que vão fazer a gente pessoas realizadas. E quase sempre, quando nós estamos falando sobre isso, ou quando eles estão olhando para a nossa vida, eles não veem que Cristo é o que faz isso. E então nós somos tão depressivos, tristes e desesperados como eles. Mas esse é o concurso que vai ser perene. Os humanos em todos os lugares, em todos os tempos, buscam a felicidade. E ao longo da história, nós procuramos isso em lugares familiares: dinheiro, sucesso, poder, fama, saúde, beleza, prazer. Anne Frank morreu com 15 anos, mas lendo o diário, você vê que ela tinha o sonho de ser uma jornalista. E ela achava que o que ia trazer felicidade a ela não ser uma simples dona de casa como sua mãe. Nós sabemos que ela morreu no campo de concentração, mas nós sabemos o que ela achava que faria dela uma pessoa feliz. Ao longo da história nós procuramos isso em lugares assim: dinheiro, sucesso, poder, fama, saúde. Essas coisas podem ser coisas boas em si mesmas, mas elas nunca resultam em felicidade nenhuma. Nem mesmo quando você consegue todas essas coisas juntas, o que quase ninguém conseguiu, como Boécio. Nossos melhores professores de sabedoria há muito tentam nos dizer, e os cientistas agora estão confirmando empiricamente, que nossa suposição mais comum sobre o que vai nos fazer felizes está tudo errado, não é? E seguir os nossos corações é uma péssima ideia. Nossos corações sequer sabem o que eles querem realmente para ser felizes, de tão confusos que são. A pessoa quer ser magra e quer comer muito pudim. O que ela quer mais? Ela não sabe. O que vai fazer feliz? É ser magro. Ela é magra, mas ela é triste porque não come pudim. Ela pensa: bom, meu era poder comer tudo. Ela começa a comer tudo, ela engorda, ela é infeliz. Porque então agora ela está ficou gordo. Então ela vai ter que parar de comer pudim, essas coisas. Mas então ela vai ficar infeliz porque ela vai ficar magro, mas sem poder comer pudim. O coração do homem não sabe o que ele quer para ser feliz, porque simplesmente ele está na escuridão. Então, qual é a dobradiça sobre a qual grita toda a verdadeira felicidade? Boécio descobriu a canção que precisamos ouvir hoje de novo: o florescimento só se encontra em Deus. Boécio disse: eu posso ter sido o cara mais incrível da história, poeta, filósofo, a mulher admirada por todos, os filhos, todas as posições, todos os prêmios,
mas foi na cadeia que ele disse que encontrou, descobriu que ele tinha perdido no caminho aquilo que podia dar a ele o florescimento. Então ele podia florescer. Ele foi executado em Pávia no final do ano de 524 e nem foi julgado. O rei mandou matar ele logo, considerado desde logo como um mártir cristão, porque o rei tinha abraçado o arianismo, a negação da Trindade. Então cada sermão aqui é cruciforme, centrado na cruz. É sobre a maneira distintamente cristã de saborear a vida plena e livre de Deus, até vermos a sua face, o que é delícias sem fim. É uma glória estranha, mas é o único caminho para casa. O único. Quem não estiver nesse caminho, Jesus, eu sou o caminho, não é? Quem não estiver nesse caminho nunca vai chegar em casa. Nunca vai conhecer a alegria, deleite aqui, nem na eternidade. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Come to me, you